E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Paula, sou professora do quarto ano B e eu, juntamente das outras professoras dos quartos anos, estaremos acompanhando vocês em todas as atividades. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês consigam acompanhar as atividades e todos os dias nós estaremos à disposição para atendê-los no período da tarde, das 13 às 17h30. Logo, logo estaremos todos juntos em sala de aula. Enquanto isso, bora estudar! Vamos lá! A gente vai começar fazendo a leitura desse texto: Seres vivos microscópicos e os seres humanos. Vamos lá! Essa imagem é a ampliação da imagem de um pano de prato, mostrando algumas bactérias presentes nele. Essa imagem foi ampliada cerca de 6.500 vezes. Existem seres vivos que não podemos enxergar a olho nu. Eles estão em nosso corpo, nos objetos e nos ambientes em que vivemos. O que são seres vivos microscópicos? Nessa imagem, a gente vê um diálogo entre uma menina e o seu pai. Vamos acompanhar a leitura. Vanessa e seu pai estão preparando um iogurte. Para isso, o pai de Vanessa pediu a ela que misturasse um copo de iogurte natural ao leite aquecido. Pai, por que precisamos misturar iogurte ao leite? Porque no iogurte natural existem seres vivos que transformam o leite em iogurte. Mas não consigo ver esses seres vivos. Você não consegue vê-los porque são tão pequenos que não é possível enxergá-los a olho nu. Essa imagem mostra os seres vivos presentes no iogurte que Vanessa e seu pai estavam preparando. Esses seres vivos são bactérias. Para enxergarmos essas bactérias, a imagem ao lado foi ampliada cerca de 7.000 vezes com o auxílio de microscópios. Os seres vivos que são tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu são seres vivos microscópicos. Agora nós vamos falar sobre os microscópios. Os microscópios são equipamentos que ampliam várias vezes a imagem do que está sendo observado. O desenvolvimento desse equipamento permitiu a observação de seres vivos que não conseguimos enxergar a olho nu, contribuindo para a prevenção e o tratamento de diversas doenças que podem ser provocadas por esses seres vivos. Os primeiros microscópios foram desenvolvidos pelos fabricantes de lentes holandeses Hans Janssen, que nasceu em 1580 e morreu em 1638, e Zacharias Janssen, que nasceu em 1585 e faleceu em 1632, quando perceberam que a associação de duas lentes ampliava a capacidade de aumentar o tamanho das imagens. No século XVII, o holandês Antonie von Leeuwenhoek aperfeiçoou o microscópio e com ele observou e descreveu. Essas fibras eram fibras musculares, espermatozoides e bactérias. Em 1663, o cientista inglês Robert Hooke aperfeiçoou ainda mais o microscópio, adaptando lentes que poderiam ser trocadas caso quisesse observar mais detalhes do que estava sendo observado. Foi com esse microscópio que Hooke observou cavidades existentes na cortiça, as quais chamou de células. Atualmente temos os microscópios eletrônicos, que têm maior capacidade de ampliar imagens do que os microscópios ópticos. Além de bactérias, existem outros seres vivos microscópicos, como alguns fungos e protozoários. Os seres vivos microscópicos estão presentes nos diversos ambientes, inclusive no corpo do ser humano e de outros animais. Eles são essenciais para os ambientes. Veja, ali no nosso canto esquerdo, temos um fungo decompondo os restos de um besouro. Os fungos são seres vivos que podem ser encontrados principalmente em ambientes úmidos, com pouca luz,
e onde há restos de plantas ou de animais. Alguns deles são microscópicos, outros, porém, podem ser vistos a olho nu. Alguns fungos auxiliam na decomposição de restos de animais e de plantas, desempenhando um papel muito importante nos ambientes. Os cogumelos são fungos que podem ser vistos a olho nu. Os bolores também são fungos que podem ser vistos a olho nu. As bactérias são seres vivos microscópicos, formados apenas por uma célula. Elas podem ser encontradas no solo, na água, em nosso corpo e em outros seres vivos. Muitas bactérias, como a Bacillus subtilis, são benéficas aos ambientes, auxiliando na decomposição de restos de animais e de plantas, liberando nutrientes que contribuem para o desenvolvimento das plantas. Essa imagem é da bactéria Bacillus subtilis. O protozoário Triconinfa vive no interior do sistema digestório do cupim, auxiliando na digestão do alimento ingerido por esse animal. Essa é uma imagem ampliada cerca de 65 vezes e colorizada em computador. Os protozoários são seres vivos microscópicos que podem ser encontrados em ambientes aquáticos e em ambientes terrestres úmidos. Alguns protozoários auxiliam na decomposição de restos de animais e de plantas. Existem também protozoários que vivem associados a outros seres vivos, trazendo-lhe benefícios. Essa foi a nossa leitura sobre seres vivos microscópicos e os seres humanos. Agora vamos responder as perguntas.